coração de servo. Essa palavra de hoje está em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a seres humanos. E reconhecido como figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Certamente Jesus é o maior exemplo de servo que já existiu. Ao longo da história, várias outras pessoas também foram servas, viveram uma vida para servir outras pessoas, mas Jesus não é apenas o maior exemplo por causa das suas atitudes, mas principalmente por causa do seu coração de servo, o mesmo que ele nos convida e nos desafia a termos. Existem servos que o são apenas porque precisam ser, no sentido de essa é a sua condição, mas no seu coração não tem aquela vontade de servir. Ele precisa servir, mas lá no fundo ele não quer servir. Mas existem também aqueles servos que o são porque no seu coração há o desejo de servir a Deus e servir a todas as pessoas. Jesus, com a sua vida, com o seu coração, com as suas atitudes, nos mostrou o que é uma liderança servidora. Aliás, os escritores de hoje em dia parece que descobriram agora essa liderança servidora de Jesus e não param de escrever vários livros sobre isso. Mas Jesus já fazia isso há 2000 anos atrás. O versículo 5 que nós lemos diz: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A servidão começa no coração. Antes de começarmos a fazermos as coisas, começa com uma decisão da nossa mente e do nosso coração de sermos servos. Se você quer ter um coração de servo, a primeira coisa que você precisa fazer é querer, desejar, almejar ser um servo acima de todas as outras coisas. Mas, pastor, vamos pensar aqui, eu não sei como fazer isso muito bem, eu não sei como ser um bom servo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós podemos treinar no dia a dia para nos tornarmos servos melhores. Vou dar um exemplo. Se você correr, se você pedalar, se você nadar, se você fizer coisas para o seu corpo, você não vai condicionando o seu corpo cada vez mais? Se você no dia a dia começar a servir as pessoas, servir os seus filhos, servir a sua esposa, o seu esposo, servir os irmãos da igreja, servir o desconhecido, servir os inimigos, se você no dia a dia começar a praticar a servidão, a servitude, então você cada dia mais vai se tornar um servo ainda melhor. No versículo 2 e 3, a palavra diz: sintam a mesma coisa. Viver em união é uma excelente maneira de treinar a servidão, porque quando a gente vive em comunhão, quando a gente vive em união, a gente começa a abrir mão dos nossos próprios desejos, achismos e formas de fazer, e a gente começa a entender que a vontade do outro tem que ser levada em conta. A palavra do Senhor aqui também em Filipenses diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Então nós treinamos a servidão para nos tornarmos servos melhor quando a gente consegue viver em comunhão. É por isso que eu afirmo, não tem como sermos cristãos maduros, cristãos perfeitos segundo o que Deus espera, se nós não congregarmos, se nós não fizermos parte de uma igreja, porque quando congregamos, nós colocamos na prática essa servidão, nós começamos a servir as pessoas que Deus coloca ao nosso redor. A palavra do Senhor diz também para termos humildade. Sem humildade não tem como servir, porque a humildade não é no sentido de pobreza material, não. Humildade é no coração. Sem humildade não dá para ser servo. Não existe servo altivo. Quem é servo automaticamente precisa ser humilde. Aqui no versículo 4, a palavra do Senhor diz o seguinte. Versículo 4, a palavra diz: não tenham em vista os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Quem quer ser servo tem que aprender a repartir. Aqui no versículo 8, esse que nós lemos, diz que Jesus foi obediente até a morte de cruz. Se você quer ser um servo eficiente, então treine a obediência. As pessoas que Deus colocou sobre você têm algum propósito. Não é para te fazer sofrer, é para te fazer aprender a ser cada vez melhor. Se você talvez não concorda sempre com o seu chefe, se você é filho que está ouvindo não concorda sempre com seus pais, esposa, talvez você não consegue enxergar aquilo que o seu marido muitas vezes fala, enfim, peça ao Senhor forças para obedecer e seja a pessoa mais obediente que você puder ser, e dessa forma você vai estar treinando a servidão também.
No versículo 14, a palavra diz assim: façam tudo sem murmurações e sem discussões. A murmuração é diferente de reclamar, porque reclamar você reclama para todo mundo em voz alta. A murmuração é aquela coisa para você mesmo, aquela coisa que gera insatisfação, aquela constante reclamação interior. Não deixa a murmuração entrar na sua vida. Quem é servo não vive uma vida murmurando. E aqui no versículo 16, o último versículo de hoje diz: preservem a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente, disse o Paulo para os crentes de Filipos e para nós também. Viva a palavra de Deus, e se você conseguir aplicar na sua vida o que a palavra de Deus manda, então você vai ser um servo por excelência. Tenha em você o mesmo sentimento de servidão que havia no coração de Jesus e seja feliz. Deus abençoe.